Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade. Eu, como uma mulher ansiosa que sou e também trabalho com essa temática, eu sou psicóloga clínica, então eu atendo diversas pessoas que chegam no meu consultório sofrendo com ansiedade. E o título desse vídeo é Reduzir a Ansiedade. 4 coisas que me ajudaram a reduzir essa emoção, porque não tem como a gente se livrar dela. Assim como não tem como a gente se livrar da tristeza, tem momentos na vida que a tristeza vai vir. Não tem como a gente se livrar da raiva, tem momentos na vida que a gente vai sentir raiva. Assim também é a ansiedade, ela é uma emoção que vai acompanhar a gente em alguns momentos da vida. Quando a gente for fazer uma prova, uma entrevista de emprego, uma viagem para aquele lugar dos sonhos, a ansiedade vai acompanhar a gente, né? Porque a ansiedade, ela é essa emoção que fica tentando antecipar os riscos, fica tentando fazer a gente resolver as coisas mentalmente. Então é normal, é saudável a gente sentir ansiedade diante de algumas situações que podem surgir algum imprevisto, que a gente tem que ficar mais em alerta para não esquecer algumas coisas, para ter alguns cuidados. Mas hoje eu quero falar dessa ansiedade patológica, essa ansiedade que faz a gente não conseguir dormir, mesmo quando não tem um risco de fato acontecendo. Às vezes é um boleto para pagar, né? Às vezes é aquele chefe chato que a gente tem, às vezes é um problema no relacionamento. Então, são situações cotidianas, não são situações esporádicas que estão fazendo, né? Muitas vezes essas pessoas aí, assim como eu, já sofri muito com isso, a não conseguir dormir, a não conseguir relaxar, a não conseguir parar de tentar resolver as coisas mentalmente, quando muitas delas nem estão no nosso controle. Então hoje eu quero falar coisas que me ajudaram a reduzir essa ansiedade patológica, essa ansiedade excessiva, coisas que me ajudaram a viver mais o momento presente, que me ajudaram a olhar mais para as coisas que eu não posso resolver e como soltar elas e não ficar tentando resolver mentalmente. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a aceitação. Aceitar a minha vida como ela é. Parar de ficar brigando contra as coisas que não deram certo. Parar de ficar brigando contra os problemas que eu tenho. E a olhar mais como, cara, isso aqui também faz parte da minha vida. Então, um exemplo, hoje eu ainda não estou tendo reconhecimento profissional como eu queria. Eu passei a ter um olhar para essas coisas como, tá, mas eu estou fazendo as coisas que estão no meu controle? Eu estou caminhando, pelo menos? Eu estou seguindo, por mais que não esteja tudo como eu gostaria? Por mais que algumas coisas deram errado, alguns projetos que eu tentei eu não consegui? Então, tá tudo bem, né? As coisas que não deram certo, elas também fazem parte da vida. As coisas que não deram certo, elas também fazem parte da minha história. E muitas outras coisas ainda vão dar errado. Muitas outras coisas eu ainda vou querer e não vou conseguir. Então, é ter esse olhar de não ficar brigando contra os problemas. E não é que a gente não vai ter uma ação, mas é de não deixar essa emoção dominar. É de parar de olhar para isso como se fosse o fim da linha, abraçar o sentimento de fracasso e entender que a vida é longa. A ansiedade faz a gente querer ter a vida toda resolvida de ontem para hoje. As redes sociais traz essa ideia de que tá todo mundo bem sucedido, tá todo mundo com uma vida resolvida menos a gente. E é treinar esse olhar de que tá tudo bem, mesmo com problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas que não deram certo, eu ainda estou caminhando, ainda tem outras coisas que também deram certo, tem outras coisas legais acontecendo. Eu sempre tento achar o que é isso, nem que seja, hoje eu acordei bem, respirando, tô com saúde, isso tá ótimo, isso também é uma coisa boa. Então é você treinar o seu olhar para o que eu posso achar aqui na minha vida que me tire esse olhar de que tudo tá um problema, tudo tá errado. Não, às vezes é muito mais a nossa interpretação. Tem outras coisas que estão dando certo, né? Só o fato, às vezes, de acordar, estar com saúde, estar se sentindo bem, ter comida na mesa, né? São coisas que foram me ajudando a mapear coisas que estão dando certo, né? Essa aqui é a parte boa da vida e separar a parte ruim, a parte que não está dando certo, mas que isso também é minha vida, isso também faz parte do meu processo, isso também faz parte da minha caminhada e da minha jornada. E não dar uma lupa e um hiperfoco só pro problema. A segunda coisa que me ajudou muito a diminuir a ansiedade foi
voltar o meu olhar mais para o momento presente. Porque a ansiedade é essa emoção que leva a gente muito lá para o futuro. E se isso, e se acontecer aquilo, e se não der certo? Ou olhar para o passado e ficar tentando resolver mentalmente. Ai, não deveria ter falado aquilo, porque se eu tivesse dito diferente, não deveria ter feito aquela escolha, porque se eu tivesse escolhido outra coisa, e essa ruminação de pensamentos, né? Então eu comecei a me atentar mais a esses pensamentos e voltar mais pro, tá, mas se isso tá lá no futuro, e se eu não estiver viva daqui 6 meses? O que hoje está no meu controle? Porque às vezes, gente, eu era invadida por uns pensamentos de olha, daqui 20 anos, como é que vai ser, né? A mente ansiosa. E passei a pensar de fato dessa forma. E se eu nem estiver viva? E se nem chegar lá? E eu estou sofrendo com isso pra quê, sabe? Que eu comecei a me questionar? O que eu estou deixando de viver hoje? O que eu estou deixando de viver agora? Porque eu estou muito focada quando eu chegar lá. Então passei a aproveitar mais as coisas boas que eu já tenho, a vida que eu já tenho, mesmo que ela não esteja perfeita, toda resolvida, mesmo que ela não esteja como a minha mente idealiza que deveria estar. Passei a acordar, o que eu gosto? O que tem de bom hoje? Ah, tem o meu café da manhã que eu amo, minha refeição preferida do dia. Vou tomar meu café da manhã com a maior presença possível, colocar as louças mais bonitas que eu tenho, a comidinha mais gostosa que eu gosto de fazer e vou aproveitar esse momento. Ah, hoje eu marquei um café com uma amiga, vou aproveitar, por mais que o mundo esteja desabando, mas eu tenho isso de bom hoje para aproveitar, né? Não vale a pena eu perder isso, esse momento, por ficar com a mente lá tentando resolver, né? O problema que às vezes nem está no meu controle. Então, voltar a minha atenção para o presente, aproveitar outras coisas que eu tenho, ao invés de passar todos os meus dias, a minha semana inteira, só tentando resolver coisas do futuro, só pensando em problemas, passei a me atentar e voltar mais o meu olhar para viver a vida com mais presença no agora. Outra coisa, essa aqui é muito importante, uma terceira coisa que me ajudou muito é parar de me comparar. E até fazendo uma comparação reversa também me ajudou, eu vou explicar para vocês. Então, às vezes olhar para a vida do outro, as pessoas mais ou menos da nossa idade, às vezes que têm a mesma profissão, e a gente olhar e ficar, mas essa pessoa conseguiu isso, conquistou tal coisa, eu também deveria ter conquistado, essa pessoa chegou em alguns lugares que eu também deveria ter chegado. E aí eu comecei a me questionar, né? Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem um processo. Não dá pra gente se comparar, a gente não tá atrasado em relação a ninguém, porque a nossa história é única, não tem como a gente se comparar, sendo que às vezes o outro, ele tem outra genética, outra fisiologia, outra forma de enxergar as coisas, outra família, outros recursos, são tantas as variáveis que fazem a gente ter algumas coisas que dão certo e outras coisas que não dão certo, que é muito injusto a gente se comparar. E aí eu comecei a fazer uma comparação inversa também de pessoas que não têm as coisas que eu tenho, pessoas que não conseguiram chegar onde eu estou. Então, no sentido de, poxa, mas eu tenho o meu mérito aqui, né? Tem coisas que eu conquistei que é difícil para algumas pessoas. Desde conseguir ter a constância de fazer atividade física. Quantas pessoas não têm essa dificuldade? Eu tô conseguindo manter minha atividade física, poder comer as coisas que eu gosto. Quantas pessoas não têm essa possibilidade de comer o que eu gosto? Olha como, né, eu dei certo na vida. Eu consigo me sustentar, consigo não passar vontade de comer as coisas que eu gosto. Então, coisas simples que às vezes a gente vai banalizando, eu comecei a maximizar, sabe? Como, poxa, isso aqui é modelo de sucesso. Eu acordar, eu poder comer o que eu quero, eu poder visitar meus pais, ter a minha família, ter um relacionamento legal, né? Porque às vezes a gente foca tanto lá pro extraordinário da vida de outras pessoas, pessoas que a gente vê na internet, e coisas simples que a gente tem, que a gente cultiva, que a gente se esforçou para ter, que para outras pessoas seriam muito e a gente banaliza. Então eu comecei a dar mais um hiperfoco e, e pensar que tem muita gente no mundo que não tem isso, ao invés de só olhar para algumas exceções que a gente vê na internet e ao nosso redor e se comparar que a gente deveria estar vivendo essa exceção, né? Então foram coisas que me ajudaram também a diminuir a minha ansiedade. E uma quarta coisa, essa é fundamental, gente, é parar de ser multitarefa. Na verdade, nosso cérebro ele não é multitarefa. Tem pesquisas que já mostram isso. O que a gente faz é alternar.
de tarefa em tarefa. A gente não consegue partilhar a atenção simultaneamente, a gente alterna essa atenção. Isso causa uma exaustão, isso causa uma sobrecarga mental. Então era muito assim, de tô lavando uma louça enquanto eu escuto algo que é importante, que eu deveria estar focada só nisso, escutando, seja uma aula, um podcast, eu queria ouvir. E de fazer uma agenda com várias coisas para eu cumprir no dia, e tudo isso me dava muita ansiedade, já acordar, nossa, uma sensação de atraso, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. Eu parei e comecei a aceitar que a vida, ela precisa de tempo, algumas coisas vão demandar tempo e tá tudo bem. Eu não preciso ter vários cursos feitos no ano, eu não preciso ter a vida toda resolvida em um mês e não deixar nada atrasar, sabe? Eu era muito assim. E óbvio, tem coisas que a gente tem que priorizar, a gente não pode atrasar, mas tem outras que eram metas que eu me dava. E aí eu me sentia às vezes atrasada, um medo de atrasar, metas um pouco irreais que eu colocava para mim. Quantos vídeos eu tenho que gravar no dia, quantas páginas eu tenho que ler no dia, quantas aulas eu tenho que assistir na semana, sabe? E comecei a soltar mais, né? Deixa as coisas demandarem um pouco mais de tempo, por mais que eu vá demorar para concluir, mas é melhor do que me colocar essa pressão, é melhor do que me causar essa ansiedade desnecessária por metas que eu mesma estou me dando. Então, soltar mais as rédeas, aceitar que as coisas levam tempo e parar de ser multitarefa, fazer tudo ao mesmo tempo, foram coisas que me ajudaram muito a reduzir a ansiedade. Bom, espero que esse vídeo tenha chegado aí para você, que possa te ajudar a refletir. Se tem alguma dessas coisas que você tem feito, seja que estão te causando ansiedade ou alguma dessas coisas que estão te ajudando a reduzir a ansiedade, eu vou adorar saber, me conta aqui nos comentários. A ideia com esses vídeos que eu trago é te ajudar a refletir um pouco mais sobre pensamentos, emoções e comportamentos que às vezes você está tendo, que está te trazendo algum prejuízo, algum nível de sofrimento. A ideia com esse canal foi para atingir aquelas pessoas que às vezes não têm condição de arcar com um processo terapêutico, mas que com esses vídeos, essas reflexões, né, eu aqui como psicóloga, às vezes posso te trazer algum insight, seja pessoal que eu tive, ou coisas que eu percebo nas minhas sessões de terapia com os meus pacientes, talvez possa te ajudar, possa chegar aí para você como uma luz de algo que às vezes você não tinha percebido, um insight. Então, se esse vídeo fez sentido, deixa o seu like, isso me ajuda bastante a fortalecer aqui o canal. Se inscreva se você gostou do conteúdo e quer continuar recebendo esses vídeos aí que eu vou trazer semanalmente. Um abraço e até o próximo vídeo.